Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura da Palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Muito bem, meus amados que nos prestigiam nesse momento, eu sei que você tem um coração aberto, sedento, por ouvir uma palavra de Deus, e nós temos um compromisso de ser o canal de Deus, o instrumento do Senhor, para levar a você uma mensagem de orientação, de paz para a sua vida, mas sobretudo uma mensagem que possa mudar a sua vida, mudar a sua história, te dar um norte. Para isso estamos aqui sempre, ministrando da parte do Senhor a palavra de Deus, que o próprio Jesus falou que a palavra é vida, é eficaz, é poderosa para transformar pessoas. Estamos aqui sempre pregando o Evangelho, que o apóstolo São Paulo um dia expressou que não tinha vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós também nunca vamos nos envergonhar da mensagem de Cristo, das boas novas que Ele trouxe, porque é a única esperança de salvação para o homem, é conhecer a Cristo e a sua revelação. Dessa feita, o apóstolo São Paulo combatia aqui uma certa heresia que tomava conta da igreja na região da Galácia, quando alguns legalistas queriam voltar a igreja ao tempo do judaísmo, induzindo as pessoas a praticarem a circuncisão, que era algo próprio para o povo judeu, como um sinal da aliança de Deus com aquele povo. E que o Evangelho, chegando ao mundo, trouxe uma mensagem nova, que não trazia esse legalismo, essa letra fria, mas trazia uma mensagem de paz, de esperança, de fé. Agora a salvação não mais por obras, por justiça própria, mas a salvação do homem pela fé em Cristo Jesus. Paulo então expressa finalmente aqui, finalizando essa carta, ele diz: longe de mim gloriar-me. Eu não posso me exaltar, me regozijar, eu não posso apoiar em outra coisa, senão na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus. A cruz fazia toda a diferença na vida e no ministério do apóstolo São Paulo, como deve fazer na minha e na sua vida também. Porque a cruz de Cristo é exatamente a mensagem de vitória para a humanidade. Se não houvesse a cruz de Cristo, não haveria salvação para ninguém. Porque foi lá na cruz que Jesus consumou a nossa redenção. Foi lá que ele esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus consumou a vitória da humanidade. Ele se entregou, ele se sacrificou, ele se derramou, ele se feriu, ele deu a vida na cruz. Então a mensagem da cruz é poder de Deus para todos aqueles que são salvos. É verdade que a cruz é escândalo para muita gente, mas para nós que somos salvos, dizia o apóstolo São Paulo, é o poder de Deus. Não que o apóstolo Paulo não tivesse outras razões para se gloriar. Aliás, ele tinha muitas razões para se achar, na linguagem de hoje, como se diz por aí. Paulo podia se gloriar no fato de ter sido membro do Sinédrio, um seleto grupo de autoridades espirituais, religiosas, que controlava a doutrina em Israel, o ensinamento em Israel. Tudo passava pelo Sinédrio. 70 homens escolhidos, qualificados, que fazia parte daquele grande congresso religioso lá no tempo do judaísmo. E ele fez parte do Sinédrio, talvez como o mais jovem compondo aquela corte. Ele podia se gloriar no fato de ter sido então membro do Sinédrio. Paulo tinha uma razão para se gloriar. Ele tinha uma cultura muito vasta. Ele fora criado aos pés do mestre Gamaliel, o grande mestre que orientou tantos discípulos
e Paulo foi discípulo de Gamaliel. Ele adquiriu uma vasta cultura em todas as áreas da vida, não só no campo religioso, espiritual, conhecimento da religião dele na época, mas ele podia se gloriar no fato de ter uma vasta cultura. Paulo podia se gloriar no fato de ser um poliglota. Ele começou a pregar o evangelho no mundo inteiro e normalmente, onde quer que ele chegava, não necessitava de intérprete, porque ele conhecia aquela língua e falava no idioma daquele povo. Ele podia se gloriar nesse fato também. Paulo podia se gloriar por ter sido filho de um grego, de uma mulher judia, enfim, de uma origem muito apropriada. Ele podia se gloriar no fato de ter tido grandes revelações da parte de Deus. Ele até diz, para não me gloriar, para não me exaltar, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse, dado as grandes e profundas revelações que Paulo tinha recebido da parte de Deus. Mas ele diz aqui, se eu tenho que me gloriar, vou gloriar na cruz, porque ela mudou a minha vida, ela mudou a minha história, mudou o meu destino eterno e ela faz toda a diferença para mim. Porque ele diz aqui textualmente, porque pela cruz de Cristo eu estou morto para o mundo e o mundo morreu para mim. Aqui está a centralidade da mensagem da cruz, é que a cruz nos faz morrer, morrer para uma velha vida, morrer para o mundo, morrer para um passado de tristeza, de escravidão, de domínio do pecado e de Satanás de nossa vida. E a cruz nos faz também agora viver para Deus, porque morri para o mundo e vivo para Deus. Na outra passagem, ele aprofunda um pouco esse entendimento dele quando ele diz lá, vivo não mais eu, é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós não vamos agora entender a cruz como algo religioso que as pessoas carregam hoje. Não é a cruz no pescoço que carrega velho moço, não. É a cruz de Cristo, é o sacrifício de Jesus, é a morte dele. Porque quando Jesus estava suspenso entre os céus e a terra, ele levantou uma mão que foi crucificada, a outra mão crucificada. Com uma mão ele segurou na mão de Deus, com a outra mão segurou na mão da humanidade e estabeleceu a paz, a comunhão. Reatou o relacionamento que existia lá no passado entre o homem e o seu Deus. A cruz faz toda a diferença na nossa vida. Que possamos hoje, mais do que nunca, saber que eu preciso estar aos pés da cruz. Recentemente faleceu o grande evangelista Billy Graham, e uma das suas mensagens, ele pregava que nós temos que estar aos pés da cruz. Um certo homem muito atribulado, tomado por vícios e pecados, se aproximou de Billy Graham um dia e disse, pastor, há esperança para mim? Ele disse, sim, há esperança para ti, junto à cruz de Cristo Jesus. Um outro religioso aproximou dele dizendo, eu sei que eu estou vivendo uma vida dúbia, não tenho certeza da minha vida, talvez ensino coisa errada por conveniência. Pastor, há esperança para mim? Sim, há esperança para você, respondeu Billy Graham, junto à cruz de Jesus. Há esperança para todo homem e mulher, junto à cruz de Cristo. Não se glorie nas suas obras, não se glorie na sua força, não se glorie na sua riqueza, mas se glorie no fato de que você está crucificado com Cristo e agora você vive uma nova vida. Que o Senhor te abençoe e permaneça aí na cruz, porque na cruz está a minha e a sua vitória. Em nome de Jesus. Sementes de Fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.